Sócrates foi condenado, morto, e deixou muita gente triste, principalmente os seus discípulos. E desses discípulos, o que vai se destacar é o Platão. Platão, assim como era conhecido, ele ouvia desde pequeno a sua mãe dizendo: filho, na vida tudo passa, até uva passa. E ouvia o seu pai dizendo: na vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. E então, quando ele ouviu Heráclito pela primeira vez dizendo que não podemos entrar duas vezes nas águas do mesmo rio porque tudo está mudando, tudo está passando, tudo é passageiro, isso não lhe pareceu muito estranho. Mas quando ele ouviu Parmênides falando o contrário, dizendo: não, o ser é único, ele nunca muda, isso deixou ele com uma pulga atrás da orelha. Isso fez com que ele começasse a pensar coisas do tipo: será que tem algo no mundo que realmente não passa, como esse ser que o Parmênides diz? Será que tem algo que não muda? Porque parece que as coisas mudam e passam e parece tudo tão imperfeito no meio disso tudo. Será que existe um mundo perfeito? E aí vem outro problema. Como que eu posso conhecer? Se algo está mudando o tempo todo, como eu posso conhecer aquilo? Como eu posso saber a essência, a verdade sobre alguma coisa? Então, que ele conhece Sócrates, passa um bom tempo seguindo Sócrates e gosta muito ali do pensamento que vai surgindo. Quando ele ouve Sócrates dizendo coisas como: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. E ele gosta muito mais quando ele ouve o que Sócrates sempre dizia, a frase que ele viu no oráculo: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então quer dizer que dentro de mim eu posso buscar respostas. Então quer dizer que dentro de mim eu posso conhecer tudo. A resposta aqui dentro, não está fora. Isso vai fazer com que Platão seja um filósofo idealista. Idealista, outros filósofos idealistas. Idealista aqui na filosofia não é exatamente uma pessoa que sonha demais com coisas irreais, embora talvez identifique-se assim um pouco o pensamento de Platão, mas idealista é aquele que resolve as coisas a partir das ideias. Eu resolvo as questões a partir das ideias. Sou muito mais abstrato do que material. Então a filosofia de Platão é uma filosofia que vai responder todas as questões que podem ser trazidas pela curiosidade do Platão, de outras pessoas, através das ideias, não do mundo material. E o pensamento do Platão, portanto, para muitos parece difícil de entender porque é muito abstrato. Mais difícil de entender coisas abstratas do que coisas concretas. Então, Platão conta uma história muito famosa, que você, se não conhece, precisa conhecer, a Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna, ela inspirou outras histórias. E recentemente, no mundo que a gente vive filmes, né? Um famoso filme que vale muito a pena você assistir para entender melhor Platão, é Matrix. Matrix é um filme feito em cima do Platão. Matrix foi lançado há mais ou menos 20 anos atrás, e quando ele foi lançado, ele fez muito sucesso. E sucesso interessante que desde um público que gosta de filosofia até um público que gosta só de explosão, a cada 5 minutos ele consegue agradar todos os públicos. É um filme muito interessante, Matrix, uma ficção científica muito interessante. O Matrix original, as continuações acabam embarcando nessa fortuna que deu a bilheteria de Matrix, não são tão interessantes. Pelo menos do ponto de vista filosófico. O Matrix, apesar de muita gente, há 20 anos atrás, foi um sucesso, então muita gente assistiu, eu percebi que nem todo mundo entendia o que está acontecendo no filme de fato. O Matrix é uma ficção que se passa num futuro próximo, onde as máquinas evoluíram tanto a ponto de fazer uma revolução e tomar o poder do ser humano. Só que elas precisavam de energia, então elas fazem do ser humano uma fonte de energia, como se fosse uma pilha. Essas máquinas colocam cada ser humano dentro de um casulo, ligado a um terminal que vai ser chamado de matrix. Matrix em latim significa útero. É um grande útero onde as pessoas estão dentro de casulas ligadas por cabos, passando energia para as máquinas em estado de coma.
com uma programação de realidade artificial dentro da cabeça delas. Então as pessoas estão ali a vida inteira, desde o nascimento, dentro de um casulo em estado de coma. Mas não é isso que as pessoas acreditam. Não é o que elas acreditam. Essas pessoas, elas brincam na escola, elas namoram, elas casam, elas trabalham, elas envelhecem, e tudo isso só se passa dentro da cabeça das pessoas. A realidade é, elas estão dentro de um casulo. E aí você me pergunta, né? Poxa, mas as pessoas não desconfiavam disso não, né? Ninguém percebia que estava sendo enganado? Não. E essa é uma grande sacada do Platão. Ele percebe que a fonte de maior fé na vida de um ser humano é tudo aquilo que lhe diz os seus 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos são a forma como nós conhecemos o mundo. E desses 5 sentidos, pouco duvidamos, principalmente da visão, da audição. Posso até duvidar do cheiro que eu estou sentindo. Sei que quando eu estou gripado, o meu olfato me engana, mas o que eu vejo parece ser inquestionável. E é assim que as pessoas são enganadas no Matrix. Elas estão vendo, estão ouvindo, estão tocando, seus sentidos estão sendo estimulados, porque os sentidos, eles acontecem aqui, não acontecem fora de mim. É por isso que um sonho me engana muitas vezes, eu acredito que aquilo está acontecendo, eu me emociono às vezes. Então, Matrix tem esse contexto. Tem o personagem principal que é o Neo. O Neo é a pessoa que é convidada para sair, tem aquela famosa cena em que lhe oferecem 2 pílulas. Uma vai fazer com que ele pense que aquilo foi um sonho, tudo que ele está começando a ter contato. A outra vai fazer com que ele descubra a verdade. É claro que o Neo, com esse espírito de filósofo, espírito de Sócrates, ele vai querer conhecer a verdade. No meio disso tudo, dessa cena, ele é questionado sobre a seguinte... Falam para ele assim, você já teve um sonho que parecia ser verdadeiro? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? E ele fala, o que é realidade? Isso que eu vivo não é realidade? O Orfeu, que está lá dialogando com ele, diz, o que é real? Como você define o real? Se fala do que consegue sentir, então real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Isso é a sua realidade. Sinais elétricos que os seus sentidos captam e são interpretados pelo seu cérebro. É isso que nós chamamos de realidade. Então, no Matrix você tem o mundo que as pessoas pensam que é real e o mundo que é de fato verdadeiro. Esse é o centro ali da Matrix. História inspirada pela alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma história que o Platão conta quando ele pensa assim, poxa, tá difícil para algumas pessoas entender o que eu estou dizendo, é tão abstrato assim o que eu estou dizendo, porque o Platão, diferente de Sócrates, ele tem suas teses, tem uma tese central que ele tenta interpretar o mundo, e ele fala, pô, mas tá tão difícil entender o que eu estou falando, então eu vou contar uma historinha, uma alegoria. Alguns chamam de mito da caverna, não gosto da palavra mito porque nós já vimos mito num outro sentido, Aqui Platão não está querendo convencer de ninguém uma história, mas é uma alegoria, uma história que você conta sem fundo de realidade, como uma ficção científica, mas que tem você quer explicar algo, tem um fundo da história ali, alguma ideia você quer transmitir através dessa história. A alegoria da caverna, a alegoria da caverna então narra a história de algumas pessoas que foram aprisionadas no interior de uma caverna subterrânea, de frente para um paredão que ficava ao fundo dessa caverna, mais ou menos na posição que você fica quando vai ao cinema, e então você só vê o que está no fundo realmente daquele ambiente todo escuro. Fora dessa caverna existia sempre uma fogueira acesa, e as pessoas passavam em frente da fogueira, passavam com objetos. Cada vez que alguém passava, ou algum animal passava, uma sombra era projetada no fundo do interior dessa caverna subterrânea. Então essas pessoas passaram a vida inteira vendo sombras. Elas acreditavam que a única coisa que existia de real no mundo eram as sombras. As vozes que elas ouviam de fora da caverna, elas achavam que eram das sombras. Elas criavam opiniões sobre as sombras, diziam que uma era mais feia, outra mais bonita.
Então, um dia, uma dessas pessoas se libertou das correntes. Com muita dificuldade, conseguiu se arrastar ao começo da caverna. Ela não tinha força, porque o corpo dela estava atrofiado, porque ela não estava acostumada a usar os músculos do corpo. Quando ela saiu da caverna, ficou por algum momento cega por causa da luz do sol, que ela nunca tinha visto. Aos poucos, essa pessoa foi começando a andar, foi começando a abrir os olhos, primeiro de noite, depois de dia, e ela ficou maravilhada. Ela ficou maravilhada de ver o que nós vemos, cores, dimensões. Começou a ver um mundo real muito além das sombras que ela viu a vida inteira. Ela decidiu voltar para a caverna, para contar para as outras pessoas sobre esse mundo. E com dificuldade, desceu a caverna, foi tentar contar, mas as pessoas não entendiam. Elas não conseguiam entender o que ele estava falando. E elas começaram a ficar irritadas, porque esse cara estava questionando que tudo aquilo que eles acreditavam, que eram sombras, era apenas uma ilusão. Ela era apenas uma parcela muito pequena da realidade. Platão termina dizendo, se eles pudessem se soltar, eles teriam matado essa pessoa, porque ele estava irritando, questionando tudo aquilo que eles acreditavam de uma vida inteira. Bom, essa alegoria dá para perceber quando você assistiu Matrix, se já não assistiu, a inspiração imediata do Matrix em cima disso. O Neo, quando ele vai para o mundo real, quando ele sai do casulo, ele não consegue enxergar, ele tá com o corpo dolorido. Enfim, mais uma vez essa ideia, existe um mundo que as pessoas acreditam que é real e o mundo que realmente é real. E aqui está a teoria central, a tese central da filosofia do Platão. O conceito principal que vai fazer com que ele interprete a realidade da forma crítica própria do Platão, que vai inspirar muitos outros filósofos até os dias de hoje. Então, essa teoria central, nós poderíamos falar de diversos assuntos do Platão, mas quando você pega uma questão no Enem, no vestibular, sobre Platão, é importante você lembrar dessa teoria central, porque o resto se espelha nessa teoria. Quando se fala de ética, de valores morais em Platão, se espelha nessa teoria. Quando se fala de valores estéticos, se espelha nessa teoria. Essa teoria do Platão, então, é que existem dois mundos. Um mundo sensível, e tem esse nome porque é o mundo que nós conhecemos através dos nossos 5 sentidos. Sentidos. Não confundam, como tantos alunos meus, sentidos com sentimentos, tá? Aqui estamos falando de 5 sentidos. Tato, olfato, audição, paladar, visão, que são as fontes das quais nós conhecemos o mundo. Se você não tivesse os 5 sentidos, todos eles, você não saberia que tem um mundo ao seu redor. Então, esse mundo sensível para o Platão é um mundo enganoso, é um mundo ilusório, é um mundo de sombras, é como se fosse o interior da caverna subterrânea, onde as pessoas veem apenas uma parcela da realidade. Esse mundo sensível é um mundo que nós conhecemos através do corpo. É um mundo em que as coisas mudam, que as coisas duram um tempo, depois acabam. É um mundo em que reina a confusão da opinião. Cada pessoa cria uma opinião diferente em cima daquilo que percebe com os seus 5 sentidos. É o mundo da aparência, é o mundo que o Heráclito de Éfeso descrevia, em que tudo está mudando, tudo é muito relativo. Platão dizia, mas esse é um mundo que você vê apenas uma parcela da realidade. Existe outro mundo, o mundo das ideias. Também conhecido como mundo também conhecido como realidade inteligível, mundo inteligível, porque é o mundo que você conhece através da sua razão. Não é um mundo que você conhece através dos seus sentidos. Então não é com o corpo que eu vou conhecer, é com a alma. E presta atenção nessa palavra alma, porque para o grego, alma não é nada místico, religioso. A alma seria o que pensa dentro de mim, as minhas ideias, aquilo que é imaterial dentro de mim. É apenas através da razão que eu posso conhecer a verdade. Eu posso penetrar nesse mundo das ideias, onde existe a ideia perfeita sobre toda a realidade. É um mundo onde as coisas são imutáveis, onde as coisas são eternas, onde existe o conhecimento, não uma opinião confusa, mas o conhecimento da verdade. Verdade sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Sobre o que Sócrates queria saber conversando com as pessoas na rua.
A verdade sobre o que é a coragem, a verdade sobre o que é o bem e o mal, a verdade sobre o que é a virtude, a verdade sobre o que é a felicidade, a verdade sobre o que é o ser humano. Toda verdade só é possível ser conhecida no mundo das ideias, através da razão. Esse é o mundo do Parmênides. Então, olha o que o Platão está fazendo. Está tentando arrumar um jeito de acabar com aquela discussão de Parmênides e Heráclito. Dizendo, olha, o mundo do Heráclito, esse que passa, é um mundo sensível. Mas existe um mundo onde existe o ser eterno, imutável, a ideia perfeita de cada coisa que existe na realidade. Bom, então dá para perceber que Platão, né, fez todo um elogio a esse mundo inteligível e fala, ó, você quer continuar vivendo no mundo sensível, né? Vive lá, vive no interior da caverna, você vai viver como um escravo, preso a ilusões. Mas existe um mundo que é muito legal, que é o mundo das ideias. E isso se estende a tudo, se estende, por exemplo, a ideia de amor em Platão. Platão ficou conhecido, virou adjetivo quando se fala amor platônico, embora a ideia de amor platônico acabou se distorcendo um pouco, mas no fundo eu me apaixono pelo ideal, eu me apaixono pela ideia, não por interesse sexual, não pela beleza que os meus olhos estão vendo, eu me apaixono por um ideal. Então você pode, se Platão se fosse falar, dar conselhos amorosos para você, diria, olha, você pode se apaixonar por aquela moça que você acha tão bonita, mas você vai se arrepender. Você vai se arrepender porque essa beleza é visual. Um dia vai passar. Daqui 30 anos, vem conversar comigo. Daqui 40, então, você vai ver como essa beleza passa. Essa beleza, ela vai embora. Você deve se apaixonar, então, pela alma da pessoa. Pela essência dela. Pela ideia de beleza que existe dentro dela. Questãozinha aqui do Platão, Enem 2012. Começa o texto dizendo, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então aqui, Platão lendo Parmênides e aos poucos formulando a teoria das ideias. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Então aqui, se você lembrou dessa contraposição razão e o que eu percebo com os meus sentidos, e que o Platão ele privilegia a razão, matou as questões, só buscar a alternativa correta. Estabelecer um abismo intransponível entre as duas? Não tem um abismo intransponível. Quando falamos da alegoria da caverna, as pessoas enxergam sombras. Sombra é uma parte da realidade, pode ser o começo para enxergar a realidade. Né? Dá para eu sair da caverna sim e conhecer o mundo real. B. Privilegiando os sentidos. Isso aqui já acabou com Platão, né? Platão tá pulando no túmulo, é capaz que ele saia do túmulo se eu continuar a ler essa alternativa até o fim, né? Não tem nada de privilegiando os sentidos. Os sentidos estão sempre inferiorizados na filosofia do Platão. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis de forma alguma. Tá? Forma alguma. Tanto no Parmênides como no Platão isso é muito claro, são duas coisas distintas, o sensível e o inteligível. Quem vai falar que as duas coisas estão juntas é o Aristóteles. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Perfeito! Sensações me enganam, os meus sentidos me enganam, a razão não. O Platão ele propõe então um método para o melhor uso da razão para alcançar a verdade, que é a dialética. A dialética, que é algo que começa com Heráclito de Éfeso, é algo extremamente importante para o Platão, para alcançar a verdade. Dialética é contraposição de ideias diferentes, de opostos, que nesse confronto geram um terceiro elemento, uma síntese, que seria o melhor desses dois.
Então, no Platão, essa dialética se dá através do discurso. Eu converso com uma pessoa em que eu tenho uma ideia. Essa pessoa tem uma ideia contrária à minha. Então, é como Platão chama, eu tenho uma tese, eu acredito em algo. Essa pessoa tem uma antítese, uma tese contrária. Vamos então conversar. É o que Sócrates fazia. Mas no diálogo, eu não vou tentar convencer as pessoas como os sofistas faziam. A ideia não é convencer. A ideia é alcançar a verdade. Lembra que o filósofo, ele é apaixonado pela verdade. Ele não é como o sofista, que é vaidoso, tenta apenas defender sua opinião, mostrar para os outros que a opinião dele é melhor do que os outros. Não. O filósofo, ele se flexibiliza diante de alguma ideia mais forte, de uma razão maior. Então essa conversa muito humilde entre duas pessoas, que é a dialética que o Platão está propondo, essa conversa, as pessoas vão tentar chegar no terceiro ponto, que é uma nova ideia, uma síntese. Não vai ser nem a minha tese, nem a antítese da pessoa com a qual eu estou conversando, mas vai ser o melhor das nossas duas ideias. Uma síntese. Ou seja, estamos usando a razão juntos. E talvez possamos assim encontrar a verdade. A dialética... Essa questão aqui traz o quadro A Escola de Atenas, de Rafael, pintor renascentista. E essa pintura do Rafael é fantástica, porque ela traz em uma imagem, parece que o pensamento de dois grandes centros da filosofia, Platão e Aristóteles. Esse quadro, ele é maior, faz uma alusão a várias personalidades do período clássico grego, mas no centro do quadro, ali o mais idoso Platão e o seu discípulo Aristóteles. O movimento da mão deles é o mais importante. Percebam que Platão está apontando para cima, como quem está numa discussão dizendo: a verdade está além desse mundo que percebemos com os nossos olhos. Ela está acima, em algo superior, que ele chama de mundo das ideias. Aristóteles tem a mão voltada para baixo, a palma para baixo, como quem dizendo: eu discordo. Aqui, nessa realidade sensível, podemos conhecer a verdade, podemos conhecer a natureza. Bom, essa é a fantástica obra aqui do pintor renascentista, e vem a questão, né? No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Este gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Então, o gesto de Platão, apontando para cima, quer dizer que o ser humano conhece a verdade através do quê? Como? É através da suspensão do juízo como reveladora da verdade? Alternativa A? Não, quem suspendia juízo eram os céticos. Dizia: eu não posso conhecer. Platão vai dizer: eu posso sim, basta usar a razão. Vamos lá para a última. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade? Não, de forma alguma. Não conheço através da sensibilidade. Os sentidos são enganosos, não esquece disso. A letra D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino? Não estou falando de filosofia medieval. A verdade não está na mente do divino, mas na minha mesmo. Letra C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus? De forma alguma. Percebe que uma pessoa desavisada, que não conhece o Platão, pode colocar essa questão. Parece que para você, meu bolo, não parece absurda, porque está apontando para o alto, né? Então, talvez ele pense: é Deus, tá falando de Deus, que só Deus tem a verdade. E a letra B, realidade inteligível por meio do método dialético perfeito. Realidade inteligível por meio do método dialético perfeito. Só posso conhecer através da inteligência, do intelecto, o mundo inteligível onde está a verdade. E qual que é o método que eu posso usar para alcançar essas verdades? A dialética. O último assunto do Platão é a política. No Platão é bastante comentada, até porque parece o início ali do pensamento político, o primeiro grande pensador de uma área da filosofia que chamamos de filosofia política. Aqui tem um link com maiores explicações de um outro vídeo meu sobre
sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, vou passar rapidamente sobre ele, mas se tiver mais dúvidas, quiser se aprofundar, ouvir mais um pouquinho, você entra nesse vídeo para maiores explicações. A República é o primeiro grande discurso sobre a justiça no Ocidente, muito famoso até hoje, um clássico para a filosofia política, talvez seja a obra que realmente começa a filosofia política, um clássico para o direito, já que vai começar a pensar a ideia de justiça. Não faço leis sem pensar o que é a justiça. E para o Platão, justiça se dá em uma cidade idealizada por ele, onde cada pessoa viveria de acordo com a sua natureza, com o seu dom. Platão, existem 3 partes na alma, 3 partes no corpo e 3 partes na cidade. E cada pessoa nasce com uma dessas partes mais forte. Ela deve agir na cidade de acordo com essa sua natureza. Então, são as pessoas que o baixo ventre é mais forte. Atender às necessidades da minha carne, os meus desejos naturais, é o que é mais importante. Essas pessoas devem cuidar dos serviços essenciais da cidade. Essas pessoas devem cuidar da alimentação da cidade. Outras pessoas, o coração, que acreditava-se que a fonte dos sentimentos é mais forte, essa pessoa deve cuidar da cidade, deve fazer parte da guarda da cidade, já que são pessoas que têm tendência a ser mais corajosas, são pessoas em que o sentimento se desenvolve mais, que guiam sua vida pelo sentimento. E tem as pessoas que são guiadas pela razão. Essas pessoas, então, vão cuidar da parte intelectual da cidade. E o mais racional de todos, ou de todas, muito interessante que numa Atenas muito machista, Platão propõe a educação da mulher deve ser igual à educação do homem. Então, aquele que for o mais racional é o filósofo, ou a filósofa. Este vai fazer o quê? Vai ser o rei. Também conhecido como a teoria dos reis filósofos. O filósofo deve ser o rei. Por quê? Porque ele conhece a justiça melhor do que qualquer um. Ele entende melhor de justiça. Ele vai governar de acordo com a razão. Então, uma cidade governada pela razão é uma cidade justa.